Amém. Deus seja louvado por isso. Não é fácil esperar, não é fácil confiar e muitas vezes, quando a situação não está simples, nós somos tentados a resolver a nossa própria maneira, mas nós somos convidados, em especial no dia de hoje, está começando um sábado. O sábado é o dia do descanso e dentro do contexto da Semana Santa, a confiança, o descanso é algo muito especial, porque o próprio Cristo descansa na sepultura no sétimo dia e nós somos convidados a descansar nos cuidados desse Deus que sabe o que nós de fato precisamos, conhece a gente melhor do que ninguém. E nós somos convidados a descansar e entregar as nossas preocupações, lançar as nossas ansiedades sobre Ele. E é isso que eu quero convidar você a fazer nessa noite, nesse encerramento aqui da nossa semana especial Restaurados em Cristo. Nós temos separado um momento a cada noite para conversar um pouquinho sobre alguns dos episódios dos últimos momentos de Jesus. E eu não sei você, mas eu aprendi muita coisa nova essa semana. Lendo, relendo os evangelhos, a gente vai prestando atenção em alguns detalhes ali que são muito interessantes. Eu confesso que enquanto eu preparava a mensagem para essa noite, eu aprendi algo sensacional que daqui a pouco eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu quero convidar você para a gente acompanhar a leitura juntos nessa noite. Nosso texto se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, a gente vai ler a partir do verso 32. Lucas, capítulo 23, verso 32. O texto bíblico, ele diz para nós o seguinte: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira ou Gólgota, como vão dizer algumas outras traduções, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. E o povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, eles diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. E havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto hoje, você estará comigo no paraíso. Deixa aí a sua Bíblia aberta. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. A Bíblia apresenta para nós que Jesus ele foi levado após o julgamento injusto de Pilatos, após Pilatos, como vimos ontem, desprezar a verdade encarnada que estava na frente dele. Pilatos, ele então tenta amenizar a situação. Você já leu, já ouviu, já viu essa história, imagino, em filmes ou de diversas maneiras. Pilatos, ele tenta simplesmente infligir um castigo físico a Jesus.
e ele coloca Jesus para tomar uma série de 39 chicotadas. Jesus, então, ele não satisfeito, ele manda dar mais uma. Então, Jesus recebe 2 sequências de praticamente 39 ou 40 açoites. Jesus, ele já está fisicamente debilitado. Vamos nos lembrar de algo muito importante que já havia acontecido na noite anterior, porque Jesus tinha ido ao Getsêmani, eu falei para você guardar essa informação, porque ela era muito importante. E Jesus tinha passado por um fenômeno muito raro, fenômeno chamado hematidrose, onde devido aos níveis tão intensos de angústia, de estresse, de desespero, os seus vasos haviam estourado e o seu sangue havia saído junto com o seu suor. Como eu tinha dito para vocês, esse fenômeno torna a pele muito mais sensível e suscetível à dor. E depois ali daquele momento com Pilatos, Jesus ele recebe sobre aquela testa que já estava sensível pela dor, uma coroa, mas não uma coroa qualquer, uma coroa de espinhos, que é colocada à base de cacetadas. Jesus ele é coroado de forma sarcástica, de forma zombadora por aqueles soldados que apertam, enfiam aquela coroa que começa a perfurar a pele de Jesus. Jesus é levado agora com um manto para que eles possam zombar mais uma vez daquele que é considerado o rei dos judeus. E ele então recebe essas 2 sequências de açoites. E os açoites romanos eram terríveis. Eram grandes tiras de couro com pedaços de ossos ou metal nas pontas, que várias vezes, quando entravam em contato com a pele, grudavam na pele e puxavam aquilo de uma só vez. Várias vezes. Alguns sentenciados não chegavam nem ao castigo final, que era a cruz. Vários prisioneiros, vários que participavam dessa forma de condenação, acabavam morrendo ali mesmo pela quantidade de sangue que perdiam. Alguns mostravam pedaços em carne viva, porque as pontas grudavam e arrancavam grandes pedaços da carne dos condenados. Jesus recebe 2 sequências de açoitadas e então ele é levado à cruz. A cruz era o que mais de cruel e desumano que havia no mundo naquele momento. A cruz era para ser um instrumento de tortura e aflição física e psicológica. Porque as pessoas iam para a cruz com a expectativa de passar muito tempo ali. Era um instrumento que infligia uma dor imensa pelo maior tempo possível à pessoa, porque ela ficava presa sobre a cruz, fixada por cravos gigantes de 15 a 20 centímetros nas mãos e nos pés, completamente despidas. A gente está acostumado a ver um Jesus vestido na cruz, mas talvez isso é uma forma de diminuir a vergonha do Filho de Deus. Mas a verdade é que os crucificados eram colocados nus, para que a sua vergonha fosse totalmente exposta, para que a sua humilhação fosse maior. E eles ficavam ali muitas vezes por dias. E cada ato de respiração era um exercício de dor. Porque a pessoa ficava em uma posição apoiada naquela cruz, com o seu diafragma recolhido, e cada vez que ele tinha que se levantar para conseguir respirar, ele precisava colocar todo o peso do seu corpo sobre as mãos e os pés. A dor vinha ao respirar e a dor voltava ao deixar de respirar. Essa era a cruz. E ali agora nós temos Jesus, o Deus encarnado, o ente santo, aquele que se esvazia agora sendo completamente humilhado pela sua própria criatura.
Jesus vai à cruz. E naquela cruz ele é colocado com duas pessoas. E o tema dessa mensagem tem a ver com as três cruzes, porque nessas três cruzes a gente tem um resumo praticamente de toda a humanidade. Ali nós percebemos que a cena da morte de Jesus retrata a realidade da salvação. A cena da morte de Jesus mostra três papéis importantes no processo de salvação. Existe o provedor, existe o receptor e existe o rejeitador da graça. Ali há aquele que morre pelo pecado, aqueles que morrem para o pecado e os que morrem no pecado. Existe a cruz da redenção, a cruz da recepção e a cruz da rejeição. Ali, enquanto Jesus passava as suas últimas horas, e o texto bíblico diz para nós que era por volta das 9 horas da manhã, Jesus é levantado sobre a cruz exatamente no momento do primeiro sacrifício da tarde, quando o primeiro animal estava sendo oferecido no templo. Jesus é erguido e a zombaria continua, as pessoas continuam criticando Jesus, falando a respeito dele. A Bíblia apresenta para nós que eles o ridicularizavam, mas Jesus pronuncia frases completamente profundas e opostas a tudo que se espera. Eu já falei para vocês ao longo dessa semana que quando a Bíblia nos ensina a sermos mansos, ela não está descrevendo alguém covarde. Na verdade, a mansidão é o maior de todos os atos de coragem, porque precisa ser muito corajoso para, tendo condições, não devolver na mesma moeda ou até pior. É isso que Jesus faz na cruz. Jesus está ali, o Criador do universo, o ser mais poderoso do universo, sendo zombado, cuspido, espancado, humilhado pela sua criatura. Mas o texto bíblico diz para nós que ele ainda olha para o Pai e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. As pessoas não sabem o que estão fazendo. E mesmo assim o povo o ridicularizava. Em cima da cruz de Jesus havia uma placa: Este é o Rei dos Judeus. E as pessoas viam aquilo, começavam a rir, começavam a zombar. Olha lá, você não é o rei, salvou tanta gente, salve-se a si mesmo. E a Bíblia aqui diz para nós então que um desses ladrões que estava na cruz, um desses criminosos, aquele que representa a cruz da rejeição, começa a proferir também as mesmas palavras. A Bíblia não dá o nome para nós desses dois homens que estão crucificados com Jesus. A tradição cristã dá o nome deles, o nome daquele que estava na cruz, da rejeição, aquele que zomba de Jesus. Se chamava, segundo a tradição cristã, Gestas. Do outro lado nós temos Dimas. É interessante, isso foi uma coisa que eu aprendi que me chamou muito a atenção no relato dos evangelhos, é porque nós normalmente achamos que um fala mal e o outro tá sempre ali olhando e reconhecendo e pedindo para o outro parar, mas na verdade, se você ler os outros evangelhos, os outros relatos, em especial o relato de Mateus e o relato de Marcos, você vai perceber que inicialmente ambos estão zombando de Jesus. Ambos estão blasfemando contra Jesus. Ambos estão pronunciando para eles palavras terríveis. Mas algo acontece. Algo acontece naquele momento. A gente não sabe o que, a gente não sabe como, mas enquanto aquele que representa a cruz da rejeição, olha para Jesus e diz: Você não é o Cristo? Parece a mesma pergunta, ou quase a mesma pergunta que Satanás havia feito para Jesus no deserto. Você não é o Filho de Deus?
Agora, esse ladrão, esse criminoso está ali na cruz e ele olha e fala assim: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Aqui a gente percebe uma atitude arrogante, orgulhosa e soberba. É alguém que olha para Jesus e fala assim: você não era o rei? Você não é o ungido, aquele que todos esperavam? Salve-se a si mesmo e aproveita e leva a gente junto com você. Ele não faz esse pedido como alguém que está desesperado, clamando pela sua salvação. Ele faz em tom de zombaria, porque existem pessoas que são dominadas pela maldade, que não conseguem controlar a maldade que existe dentro de si. E aqui nós temos um claro exemplo. O coração desse ladrão estava tão cheio de orgulho que ele rejeita a sua última oportunidade de salvação. Mas a gente é levado agora ao outro ladrão, a cruz da recepção, a Dimas. Dimas, ele olha e ele começa também zombando de Jesus. Se você voltar, por exemplo, ao relato que está no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 15, lá no verso 32, diz para nós o seguinte: os que foram crucificados com ele também o insultavam. Mateus capítulo 27 diz algo muito parecido, quando diz o seguinte, lá no verso Mateus capítulo 27, a partir do verso 38, 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhes insultos, balançavam a cabeça. O texto continua dizendo para nós que eles afrontavam Jesus. E o verso 44 nos diz: igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Mas volte para Lucas. Algo acontece. Os dois evangelhos apresentam para nós que ambos os ladrões estão ofendendo Jesus, mas algo ali chama a atenção de um deles. Eu gosto muito de uma frase, não me lembro quem é o autor dela, que diz o seguinte: mesmo preso na cruz, o braço de Jesus ainda foi capaz de alcançar aquele rapaz. De alguma forma, sem dizer nenhuma palavra, porque a Bíblia registra quais são as palavras que Jesus fala. Ele não diz nada para aquele rapaz, pelo menos não naquele momento, mas algo chama a atenção de Jesus, daquele jovem. Algo chama a atenção daquele homem que se encontrava. E Dimas se converte preso na cruz, depois de também ter zombado Jesus. Jesus não precisa dizer a ele nada. Talvez Jesus lança a ele o mesmo olhar que lançou a Pedro, um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia, um olhar de graça, um olhar de esperança que faz aquele homem olhar para Jesus, cair em si, experimentar um verdadeiro arrependimento. Ele reconhece agora Jesus naquele momento não como alguém desfigurado, espancado, não como alguém que está na sua pior condição, mas apesar de banhado em sangue, apesar de desfigurado pelos socos e pontapés, apesar de humilhado, despido e sofrendo na cruz, aquele homem olha Jesus e ele consegue enxergar verdadeiramente o Rei do Universo, o Filho de Deus. E ao experimentar Jesus, naquele momento, ele experimenta uma verdadeira conversão, que acontece no momento mais importante de sua vida. Aquele homem teve poucas horas ao lado de Jesus, onde Jesus lhe pronuncia apenas uma frase depois do que ele havia dito, mas só de estar na presença de Jesus ao lado dele, no pior momento da sua vida aqui nessa terra, aquele homem olha para Jesus e ele entende o plano da redenção.
Ele entende que algo está acontecendo ali fora do normal. Ele olha para Cristo e ele reconhece quem ele é. Ele olha para si mesmo e olha para Jesus. E aqui está uma das grandes belezas do universo. Aqui está a maior demonstração da graça. Porque quando nós olhamos para Jesus na cruz, onde ele havia dito que quando fosse levantado atrairia todos a ele. Jesus, ele imóvel naquela cruz, ele é capaz de gerar transformação nas pessoas, porque quando nós olhamos para Jesus, nós temos que decidir o que de fato nós vamos fazer com a nossa vida. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos duas chances. Ou eu continuo fazendo como outro ladrão na cruz, rejeitando, vivendo a minha vida do jeito que eu continuo, do que eu vivi durante todo o período, ou eu olho para Jesus e eu experimento uma transformação na minha vida, mesmo que seja nos últimos instantes que ela tem para me oferecer. Ao olhar para Jesus, ele pôde entender quem ele de fato era. Quando a gente olha para Jesus, a gente para de se comparar com as pessoas erradas. O nosso orgulho triunfa porque nós nos comparamos com a pessoa errada. Nós nos achamos melhores do que os outros por uma série de coisas e fazemos isso porque estamos olhando para as pessoas erradas. Enquanto o nosso foco está em pessoas, a gente sempre vai se achar de forma orgulhosa melhor do que os demais. Mas quando nós colocamos o nosso foco no Cristo crucificado, nós somos lembrados de quem nós somos. E o mais importante, quem Cristo é. E é isso que Cristo é. Cristo é Salvador. Cristo é transformador. Jesus não precisa dizer nada para aquele homem. Ele experimenta, ele olha para Jesus e ele diz em resposta àquele que zomba de Jesus: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: você não para refletir na sua vida, nem nesse momento final dela. Você viveu de uma forma absurda, você desperdiçou a sua vida e nem na última chance que Deus te dá, você para pensar na oportunidade que você está perdendo. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu mal nenhum. Aquele homem olha no olho de Jesus e ele sabe que Jesus é inocente. Ele sabe que ali estava agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabe que ali estava alguém sofrendo uma sentença que não é sua. Ele olha para Jesus e ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que o salário do seu pecado é a morte. Mas ele olha para Cristo e ele percebe que, apesar de saber que a sua morte é certa naquele momento, ainda existe um lampejo de esperança de uma vida eterna naquele que é o Rei crucificado. Sabe, nós só vamos entender plenamente a graça de Cristo quando nós olharmos para nós mesmos e descobrirmos qual é a nossa condição. Aquele homem olha para Jesus e olha para si mesmo, e ele olha para aquele que está junto com eles e diz: nós merecemos, mas ele não. Ele está pagando por algo que não fez, e isso, meu amigo e minha amiga, é graça. Jesus faz algo e passa por algo que não merece para que eu e você, como esse ladrão, possamos receber dele algo que nós não merecemos. Porque se a gente merecesse, não era graça, era recompensa. Aquele homem entende que o primeiro passo para ele ser salvo é reconhecer o seu próprio pecado. A gente vive hoje num momento onde ninguém gosta de falar de pecado. A gente vive num momento hoje onde as pessoas, os pregadores, tentam dourar a pílula, tentam disfarçar.
Porque existe um receio de ofender, existe um receio de ser politicamente incorreto, existe um receio de falar algo que as pessoas não querem ouvir, mas nós só vamos entender o que é de fato a graça de Deus quando entendermos a seriedade do nosso pecado. Não somos bons, não somos justos, não merecemos nada do que Deus nos oferece. É por isso que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus, por meio da fé. Isso não vem de vós, a Bíblia fala, é dom de Deus. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê quão longe a gente está. A gente vê quão pecadores nós somos. A gente vê quão falhos, quão imorais, quão irritados, quão violentos, quão imundos nós somos nas nossas ações, nos nossos desejos, nas nossas intenções. Quando nós olhamos para Cristo, o nosso pecado fica latente, fica escancarado, fica exposto. E nós somos convidados a entregar a Ele e confiar que Ele paga na cruz o preço do nosso pecado. Você crê nisso? Porque aquele homem, ele olha para Jesus na cruz da redenção, na cruz que oferece a solução. E aqui há um dos grandes paradoxos da graça de Deus, porque como é que a gente pode encontrar esperança e segurança em um Deus que morre, em um Deus humilhado, em alguém que está pendurado num madeiro desfigurado? Aquele homem olha para Jesus no seu pior estado, em 33 anos de vida aqui nessa terra. E ele mesmo assim consegue olhar aquela cena e ao invés de sentir desespero, lamento, tristeza, ele encontra esperança. Porque é isso que a cruz de Deus, de Cristo, em sua essência nos oferece. Ela nos oferece esperança. Olhe para o Cristo crucificado. Enxergue você crucificado e tenha em mente de que Jesus passou por aquilo no seu lugar. Aí você vai poder descobrir que a cruz revela o pior do homem e o melhor de Deus. Como podemos encontrar esperança e segurança na cruz? O nosso olhar é levado para além da cruz. É ali que encontramos a nossa esperança. Aquele homem olha para Jesus e ele faz um pedido desesperado. Ele olha para Jesus. Nas poucas horas que eles têm juntos, eles ficam apenas 6 horas juntos. Das 9 da manhã até as 3 da tarde. A gente não sabe em que momento essa conversa acontece, mas o fato é que ele experimenta uma conversão sem Jesus precisar lhe dizer uma palavra. E agora ele olha para Jesus e disse: Jesus, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, eu sei que você está aqui agora sofrendo como o pior dos pecadores, mas eu sei que o seu reino virá. Aquele homem olha para Jesus e ele consegue enxergar a esperança além da cruz. Ele consegue entender que a cruz não seria capaz de deter o seu Salvador, que mesmo ele estando cravado ali, a sua graça era maior. A sua graça era capaz de alcançá-lo e abraçá-lo e trazê-lo para si. Mesmo tendo vivido da pior maneira possível, aquele homem olha para Jesus e ele encontra a certeza de que a sua vida física acabará naquele momento, mas a vida eterna está sendo oferecida para ele. E ele diz: Mestre, Jesus, quando entrares no teu reino, lembre, por favor, de mim. Na beleza da graça, a gente vê Jesus dizendo para ele: eu te garanto hoje. Há uma grande discussão a respeito da tradução desse texto.
Quando a gente vai ao original bíblico, a essência do que o texto está querendo dizer não é a promessa de que ele estaria naquele dia no paraíso, mas a certeza de que naquele dia ele receberia a certeza da declaração de Jesus. Eu te digo hoje, eu lhe garanto hoje, porque o dia da salvação é hoje. Hoje é o tempo sobremodo oportuno, é o que a Bíblia diz. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração. Hoje é o dia da salvação. E Jesus olha para aquele homem e diz: eu te garanto hoje, você vai estar comigo no paraíso. Você vai estar comigo no paraíso. Existe graça para todos aqueles que vão até o Cristo. Existe esperança por mais que a nossa vida tenha sido desperdiçada. Existe para nós a certeza de que Ele tem para nos oferecer algo melhor. Hoje é a famosa Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, é quando nós nos lembramos daquilo que Cristo fez. E nessa noite eu quero fazer um convite a você, para que você receba e experimente hoje a certeza da salvação em Cristo Jesus. Existe alguém aqui me ouvindo nessa noite que precisa clamar para ser alcançado e resgatado pelo Salvador? Existe alguém aqui hoje que, olhando para si mesmo, está se sentindo a pior pessoa do universo? Olhando para si mesmo e pensando, eu me sinto um lixo, como é que eu posso viver dessa maneira? Eu quero dizer para você nesse momento que a graça de Cristo ainda é capaz de alcançá-lo, que existe chance a você e que hoje, se você ouvir a sua voz e permitir que ele te alcance, haverá também para você garantia da salvação. Se você crê, se você aceita, se você quer entregar a sua vida a esse Salvador, não deixe outro momento passar. Não deixe essa oportunidade para depois. Entenda que Jesus recebe pecadores. Eu quero terminar a mensagem dessa noite convidando você a ouvir um dos louvores que mais fala comigo. Uma música que diz que Jesus recebe pecadores, porque é isso que eu e você somos, pecadores que desesperadamente precisam da graça de Cristo. E não importa qual seja a sua condição, não importa se você tem olhado para você e percebido que mesmo tendo frequentado uma igreja a sua vida inteira, você ainda precisa e desesperadamente precisa da graça de Cristo ao olhar para si e perceber que você não é tão bom quanto achava que era. Ou você que recebeu o link dessa mensagem, está passando por um momento complicado, onde não sabe mais o que fazer, olhe para o Cristo crucificado e tenha a certeza de que na cruz o seu pecado é perdoado se você reconhecer a sua condição e clamar para que o braço dele se estique para resgatá-lo e restaurá-lo. Ele recebe pecadores e ele quer receber a mim e a você nessa noite também. Ouça esse louvor e enquanto você ouve essa canção, entregue a sua vida a Cristo. Coloque aqui no chat se você declara crer nesse presente que Ele te recebe, se você crê que hoje você está salvo em Cristo Jesus. Coloque aqui se você hoje está tomando essa decisão de entregar a sua vida a esse Salvador que te ama incondicionalmente. Ele recebe pecadores. Cristo te chama outra vez. É hora de voltar. Vem agora e esquece o passado.
Cristo hoje te quer salvar. Ele recebe o fraco, ele te estende a mão. Sua verdade traz vida. Em Jesus acharás salvação. Ele recebe os pecadores, ele veio salvar, resgatar quem perdeu. Oh, quanta graça do céu revelada! Cristo te recebe e te dá o seu perdão. Cristo convida outra vez. É hora de entregar. No Calvário tua culpa foi paga. Lá no céu acharás teu lugar. Ele te chama depressa. Vem, vem sem mais demorar. Cristo te faz
Ele recebe pecadores. E Ele recebe a mim e a você nessa noite, nos dando a certeza de que em Cristo nós podemos descansar e experimentar a salvação que Ele nos oferece. Eu quero nesse momento orar com você, para você que colocou aqui, que crê, para você que não colocou, mas está no íntimo do seu coração, fazendo essa entrega. Talvez você tenha recebido um convite de um amigo especial que compartilhou esse link com você. Eu quero te dizer que junto com esse convite, ele mandou um outro link onde você vai responder um rápido questionário. E nesse questionário existe ali uma oportunidade de você confirmar essa decisão por meio de uma continuidade, de um estudo da Bíblia, onde você vai aprender mais da Bíblia, para que Deus possa continuar transformando e operando de forma poderosa a sua vida. Não deixe para depois o convite da graça feito a você hoje. Hoje Cristo assegura a você que a salvação é algo que é seu pela graça dele. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para a gente concluir com uma oração. Oremos. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque a sua mão sempre se encontra estendida para nos resgatar do pior fundo de poço onde a gente pode estar. Obrigado, Senhor, porque não importa qual seja a nossa condição, estamos todos no mesmo barco, somos todos parte do problema e por isso nós hoje estamos aqui clamando pela tua graça e gratos porque ela se revela e se manifesta mais uma vez. Pai querido, não permita que o dia acabe hoje sem que a gente se reconcilie contigo por meio de Jesus. Que a gente possa descansar hoje com a certeza de que aquilo que foi feito quase 2000 anos atrás na cruz do Calvário valeu e valeu e valeu muito a pena, porque valeu o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Obrigado por, mesmo sendo pecadores, nos atribuir valor. E nós queremos devolver reconhecendo e clamando por aquilo que o Senhor nos dá. Dá-nos a certeza da salvação pela graça em Cristo Jesus. É o que oramos hoje no nome dele. Amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente. Que você possa desfrutar da presença dele. Que você tenha a certeza do cuidado em Cristo Jesus. E que essa Semana Santa seja o início de uma vida restaurada na companhia dele. Que Deus te abençoe.